Estamos começando aqui mais uma aula para a nossa disciplina de Mecânica dos Solos. Hoje vamos concluir o assunto de percolação bidimensional. Aqui o programa da nossa aula de hoje. Na aula passada nós vimos fluxo bidimensional, rede de fluxo e a vazão, como calcular a vazão por uma rede de fluxo. Hoje veremos areia movediça em fluxos bidimensionais e interpretação de redes de fluxo. Areia movediça em fluxos bidimensionais. Bem, pessoal, já vimos o conceito aí de areia movediça e sabemos que esse tipo de anomalia ele pode trazer sérios problemas para inúmeras obras da engenharia. Então, fenômenos desse tipo têm sido responsáveis pela ruptura hidráulica de diversas obras, como por exemplo da barragem Pampulha, que rompeu aqui no Brasil, e até mesmo da barragem Teton, que rompeu nos Estados Unidos na década de 70. Então, isso aqui é uma vista da barragem de Teton, nos Estados Unidos, sofrendo uma ruptura hidráulica aqui na ombreira. Então, vocês podem observar a formação de uma erosão regressiva aqui nessa ombreira. Aqui um detalhe do aumento dessa erosão regressiva. E aqui o detalhe da ruptura completa da barragem. Então, gente, essa tragédia que aconteceu na década de 70, ela é uma das maiores catástrofes que nós temos aí na história de engenharia de barragens. Ela causou um enorme prejuízo tanto de vidas humanas como também de um prejuízo financeiro. Aqui é um detalhe da cidade de Rexburg, nos Estados Unidos, que é uma cidade que ficava imediatamente adjacente dessa barragem. Ficou completamente alagada, como vocês podem ver. E aqui os destroços causados aí por essa ruptura. E aí vocês podem se perguntar como é que a gente pode evitar um problema, por exemplo, de uma areia movediça, que pode gerar uma erosão regressiva. Bem, nós podemos fazer isso pelo cálculo de um fator de segurança. Então, gente, o gradiente de saída corresponde ao gradiente hidráulico na região de saída de uma rede de fluxo, isso a gente já viu. E o seu valor máximo deve ser controlado em todos os projetos de engenharia. Então, nós temos aqui um exemplo de uma rede de fluxo e nós vimos aí que a situação mais crítica acontece aqui no pé, bem na saída dessa rede de fluxo. Esta é a região mais crítica que nós temos aí no fluxo, na percolação por esse material. Bem, por que essa região é a região mais crítica? Pelo seguinte, gente, o caminho de percolação aqui, por exemplo, se você analisar uma partícula de água saindo deste ponto e indo até este outro ponto, o caminho de percolação é muito menor do que, por exemplo, uma partícula de água que sai aqui e chega até esse outro lado. Então, se você analisa o gradiente, se você tem um caminho de percolação menor, essa região vai ter um gradiente maior. E o aumento do gradiente, pessoal, ele vai representar também o seguinte: se você analisar a força de percolação, se você tem um gradiente mais elevado, você tem uma força de percolação mais elevada. Não só isso, se você analisar a velocidade de percolação, se você tem um elemento com gradiente mais elevado, a velocidade também vai ser mais elevada. Então, pessoal, o gradiente ele vai representar aqui a intensidade do fluxo que está acontecendo. Então, a intensidade nessa região, nesse elemento de saída, vai ser muito maior que nos demais elementos aí da minha rede de fluxo. E os altos gradientes na região de saída, gente, podem provocar erosão interna através de carregamento de partículas. E isso a gente já viu na aula anterior, com o exemplo aqui do modelo reduzido, onde simula a ruptura hidráulica por uma barragem de concreto. Então, você está vendo aqui que bem na saída, bem no pé da percolação pelo solo arenoso aqui, é que acontece essa ruptura hidráulica. Então, gente, para evitar problemas hidráulicos, deve-se projetar a obra baseado em um fator de segurança Fs. E aí, gente, para o cálculo do fator de segurança, o gradiente de saída é calculado para o elemento mais desfavorável que você tem aí, que é justamente o menor elemento da rede de fluxo. Então, nós temos aqui a nossa rede de fluxo e o cálculo do fator de segurança é feito para esse elemento, que é o elemento mais crítico. Nós temos aqui um desnível H, ou seja, essa carga hidráulica H que vai ser dissipada ao longo da percolação.
E sabemos ainda que cada elemento da minha rede de fluxo vai ter uma perda de carga constante, um ΔH. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 quedas de potencial. Então, esse ΔH ele vai ser a carga total dividido pelo número de quedas de potencial. O gradiente de saída, gente, vai ser ΔH sobre L. O ΔH nós calculamos dessa forma aqui, a carga total dividido pelo número de quedas de potencial. E o L é o comprimento de percolação do nosso elemento aqui de saída. Também devemos calcular, gente, o I crítico, que vai ser o gama submerso dividido pelo gama da água. Se você tiver informação do gama sat, nesse caso, ele vai ser o gama sat menos o gama da água sobre o gama da água. Calculando o gradiente de saída e calculando o gradiente crítico, o fator de segurança vai ser expresso da seguinte maneira: o gradiente crítico dividido pelo gradiente de saída. E esse fator de segurança, gente, ele deve ser superior a 3. Exercício. Calcule o fator de segurança para o seguinte problema. Nós temos aqui uma estrutura de concreto, temos uma rede de fluxo percolando aqui por baixo dessa estrutura. E aqui, gente, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós precisamos saber quanto é a perda de carga neste elemento de saída, que é igual à perda de carga para todos os elementos aqui da minha rede de fluxo. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: vamos quantificar quantas quedas de potencial eu tenho. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, nós temos 13 quedas de potencial. A perda de carga vai ser entre o nível 28,2 e 20,4. Então, nós temos aqui um H de 7,8. Sabemos que a perda de carga vai ser H sobre ND. Fazendo o cálculo aqui, nós chegamos que a variação, né, da carga hidráulica em cada elemento vai ser de 0,6 metros. Nós sabemos que o gradiente de saída vai ser ΔH sobre L. O ΔH nós sabemos que é 0,6 e o L vai ser o comprimento desse elemento, o comprimento na direção do fluxo. Como é que você determina isso? Bem, a gente pode utilizar uma régua, um escalímetro, enfim. Aqui eu vou utilizar uma régua virtual, onde cada milímetro dessa régua vai corresponder a 1 metro. Ou seja, se a gente, por exemplo, colocar aqui numa dimensão conhecida, nós temos aqui 25,5 milímetros, que equivale a 25,5 metros. Então, pessoal, para essa escala que nós estamos utilizando, cada milímetro vai valer 1 metro, como eu falei. Então, se pegarmos essa régua virtual e medirmos aqui o comprimento no nosso elemento de saída, nós vamos ter aqui 4 milímetros, que equivale a 4 metros. Então, gente, o gradiente de saída vai ser 0,6 dividido por 4, que dá igual a 0,15. Calculamos o gradiente de saída. Vamos agora calcular o gradiente crítico. O gradiente crítico é o gama sub sobre o gama da água. O gama sub é o gama sat menos o gama da água. O gama sat foi dado aqui na questão, 21,5. Fazendo o cálculo, o gradiente crítico vai ser de 1,15. Agora, é só calcular o fator de segurança, que é o I crítico dividido pelo I de saída. Então, fazendo o cálculo aí, o fator de segurança para este problema vai ser de 7,7. Esse fator de segurança ele é maior do que 3, então dizemos que essa obra ela está estável quanto ao fenômeno de areia movediça. Interpretação de rede de fluxo. Antes de começarmos esse assunto, pessoal, vamos fazer uma breve revisão aqui sobre alguns conceitos básicos de cargas e pressões. Então, nós temos aqui um maciço de solo, o nível d'água representado aí nesse nível, como vocês podem observar, e um ponto A sinalizado.
Nós temos aqui um nível de referência que normalmente fica ali no nível impermeável, né, do nosso maciço. E aí nós temos o seguinte, gente, a altura desse ponto A até esse nível de referência é o que a gente chama de carga altimétrica, a diferença dessa cota, desse ponto, para o nível de referência. Se nós inserirmos aqui um piezômetro, gente, no ponto A, o que é um piezômetro? É um tubo perfurado em que vai permitir a penetração da água por dentro dele, certo? Então, o que vai acontecer? É intuitivo que o nível d'água vai se elevar até o nível, né, do lençol freático que nós temos aqui. Então, gente, essa altura de elevação a gente chama de HP ou carga piezométrica, certo? Então, é a altura de coluna de água que está acima do ponto que está sendo analisado. Por sua vez, a soma dessas duas alturas, nós temos aí a carga total, certo? É a soma da carga altimétrica e a carga piezométrica. Neste caso aqui também podemos representar a carga total como justamente, pessoal, a diferença de cota do nível da água em relação ao referencial, certo? Então, toda essa altura de coluna de água é minha carga total. Temos ainda o conceito da pressão neutra, que é nada mais que a carga piezométrica vezes o gama da água, expresso aí em kPa. Visto esses conceitos básicos, gente, vamos considerar aqui um exemplo bem simples. Nós temos aqui uma contenção, como vocês podem observar, e uma estaca prancha. Nós temos um solo aqui com uma espessura de 10 metros. Nós temos aqui o nível d'água a ser contido numa altura de 6 metros. E nós temos essa contenção penetrando aqui no solo a uma profundidade de 5 metros. Podemos observar nesse exemplo que nós temos uma diferença de carga aqui em relação ao nível da esquerda para a direita. Logo, nós vamos ter uma percolação acontecendo aí neste solo. Então, nós temos aí a representação gráfica da rede de fluxo. Para análise das cargas e pressões, nós precisamos de um nível de referência, que é esse nível que nós estamos representando aí graficamente, como vocês podem observar, que é um nível que normalmente fica aqui no material impermeável, normalmente a rocha aqui no nosso modelo em análise. Além do nível de referência, nós temos essa linha que representa uma linha equipotencial, ou seja, a nossa equipotencial de entrada da nossa rede de fluxo. E o valor dessa equipotencial é justamente a diferença de cota do nível d'água em relação ao nosso referencial. Ou seja, nós temos aqui 16 metros de coluna de água do lado esquerdo. Então, essa linha equipotencial de entrada vai valer 16 metros. Você também pode interpretar da seguinte maneira: a carga altimétrica de 10 metros mais a carga piezométrica de 6, dando aí uma carga total de 16 metros. Do lado direito também temos uma linha equipotencial, que é a linha equipotencial de saída. Mesma coisa, o nível d'água aqui do lado direito são 10 metros de coluna de água. Então, a equipotencial aqui na saída vai ser de 10 metros. Então, pessoal, esse exemplo é um exemplo bem simples, como vocês podem observar. Nós temos aqui 6 metros de coluna de água a serem dissipados. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 quedas de potencial. Ou seja, cada queda de potencial vai ter uma perda de carga de valor igual a 1 metro. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, essa linha equipotencial equivalendo a 15 metros, 14, 13, 12, 11 e 10 metros que nós já tínhamos colocado. Diante dessa configuração da nossa rede de fluxo, vamos analisar alguns pontos, certo? O primeiro que nós vamos ver é o ponto A, como vocês estão observando aí. Bem, do ponto A é pedida aqui, por exemplo, a carga altimétrica. Bem, a carga altimétrica é a diferença de cota do ponto A até o meu nível de referência. Então, o desnível aí do ponto A até a minha referência são 10 metros, a carga altimétrica vai ser 10 metros. O que mais? A carga piezométrica, gente. A carga piezométrica é toda a altura de coluna de água que está acima do ponto A. Bem, nós não temos nada de água acima do ponto A, é zero. Então, a carga piezométrica vai ser zero. A carga total
vai ser a soma das duas cargas altimétrica e piezométrica. 10 mais 0 vai dar 10. E a pressão aqui no ponto A, gente, a pressão neutra, ele vai ser justamente a carga piezométrica vezes o gama da água. A carga piezométrica é 0, o gama da água é igual a 10. 0 vezes 10 vai dar 0. Então, pessoal, apenas uma dica. Nós calculamos aqui no ponto A a carga altimétrica, piezométrica e total. Existem algumas situações que você, por exemplo, não vai poder calcular a carga piezométrica diretamente, ok? Que situações são essas? Situações que você tenha, por exemplo, pontos aqui no interior da minha rede de fluxo. A gente vai ver já alguns exemplos, ok? Para isso, você pode utilizar a seguinte dica. As linhas equipotenciais representam cargas totais. E diante disso, pessoal, a carga piezométrica ela pode ser calculada pela carga total, que você obtém aqui pela rede de fluxo, menos a carga altimétrica, que isso aqui é um valor geométrico aqui do nosso problema, porque é apenas um desnível do ponto em análise em relação à minha referência. Vamos analisar agora o ponto B. O ponto B ele vai ter uma diferença de altimetria do ponto até o meu nível de referência de 10 metros. Então, a carga altimétrica é 10. A carga total aqui do nosso problema, gente, é 16. Então, a carga total aqui vai ser 16. A carga piezométrica é a carga total menos a carga altimétrica. 16 menos 10 vai dar igual a 6. Que é justamente esses 6 metros de coluna de água que nós temos aqui pressionando o ponto B. A pressão vai ser os 6 metros de coluna de água vezes 10, dá 60 kPa. Para o ponto C, como vocês estão vendo aí, a carga altimétrica você obtém pela geometria do nosso problema. Ora, o solo aqui tem 10 metros de espessura, o ponto C está na ponta da ficha aqui dessa nossa estaca prancha, ou seja, ele está uma profundidade de 5 metros, logo o desnível do ponto C em relação ao nosso referencial vai ser de 5 metros. Então, a carga altimétrica vai ser igual a 5. A carga total vai ser o quê? 13 metros, porque o ponto C está exatamente sobre a linha equipotencial de 13 metros. A carga piezométrica, 13 menos 5 dá 8. E a pressão no ponto C vai ser 8 vezes 10, que é 80 kPa. Analisemos agora, gente, o ponto D, que é um ponto que fica no meio aí da minha rede de fluxo. Nesse caso, vocês podem observar que o ponto dele fica justamente entre as equipotenciais de 11 e 12 metros. Se nós interpolarmos aqui, nós podemos chegar à conclusão que o ponto D ele está exatamente sobre uma linha, né, virtual aqui de 11,5 metros, certo? Uma equipotencial de 11,5 metros. Então, nossa carga total para o ponto D vai ser de 11,5. Para a obtenção da carga altimétrica, a gente tem que avaliar aqui, né, em escala, a distância do ponto D até o meu nível de referência, que dá aproximadamente 3 metros aí. E a carga piezométrica vai ser a diferença da carga total pela carga altimétrica. 11,5 menos 3, 8,5. A pressão do ponto D vai ser 8,5 vezes 10, que dá 85 kPa. Exercício. Calcule as cargas altimétricas, piezométricas, totais e de pressão de água nos pontos A, B, C e D da figura seguinte. Então, pessoal, vamos começar aqui a resolução desse exercício. Exercício esse que é do livro do Souza Pinto, certo? Para início, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que se deve fazer num problema como esse é avaliar a perda de carga em cada linha equipotencial, certo? Então, neste caso aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quedas de potencial. A carga hidráulica aqui é de 15,4 metros. Então, pessoal, nós teremos aqui 15,4 metros de altura de coluna de água a serem dissipados ao longo da percolação aqui em 14 quedas de potencial. Fazendo a conta aqui, cada queda de potencial vai ter a carga total dividido pelo número de quedas. Então, a variação
de carga hidráulica aí vai ser de 1,1 metros. Bem, o que isso quer dizer? Para o nosso problema, gente, se nós analisarmos aqui para um nível de referência aqui embaixo, como vocês podem observar, do lado esquerdo nós temos 55,4 metros de altura de coluna de água, que é justamente esses 40 metros, mais 15,4. Então, essa linha que nós temos aqui logo na entrada é uma linha potencial que representa aí 55,4 metros de carga total. Do lado direito, a mesma coisa. Nós temos 40 metros de desnível do nível d'água até o referencial. Então, essa carga hidráulica aqui vai representar uma carga total de 40 metros. Então, gente, nós vamos ter aí uma variação de carga de 15,4, ou seja, de 55,4 até 40 metros. Essa variação, gente, para cada queda de potencial, você vai perder 1,1 metros. Ou seja, essa potencial, por exemplo, aqui, ela vai ser o valor de 55,4 menos 1,1, que dá 54,3. A outra equipotencial aqui vai ser de 54,3 menos 1,1, dá 53,2. E aí, as demais equipotenciais são resolvidas dessa maneira, sempre com variações de 1,1 metros. Diante dessa análise, vamos agora interpretar aqui as cargas altimétricas, pesométricas e totais nos pontos solicitados. O ponto A, por exemplo, a carga altimétrica vai ser a diferença de cota do ponto A até o meu nível de referência. Ora, aqui nós temos 40 metros, o ponto A tem um desnível de 5 metros aqui, então ele vai estar a uma diferença de 35 metros. Então, a carga altimétrica é 35 metros. A carga total no ponto A, pessoal, vai ser a carga total desta linha equipotencial que está passando pelo ponto A. Linha essa que tem um valor de 48,8 metros. Então, essa é a carga total do ponto A. A carga pesométrica, nós vimos que se a carga total é a altimétrica mais pesométrica, a carga pesométrica vai ser a carga total menos altimétrica. Logo, se nós deduzirmos aqui a carga total de 48,8 menos 35, vamos ter uma carga pesométrica de 13,8 metros. Pressão neutra vai ser a HP vezes o gama da água, 13,8 vezes 10, vai ter uma pressão de 138 kPa aí no ponto A. Vamos analisar, gente, agora o ponto B. O ponto B é um ponto que fica inserido aqui no meio da minha rede de fluxo. E para fazer a análise desse ponto, nós vamos ter que fazer algumas considerações. Como, por exemplo, para a medição da carga altimétrica, você vai ter que fazer aqui uma medição direta da distância do ponto B até o meu nível de referência, certo? Como é que você faz isso? A gente pode fazer, por exemplo, utilizando uma régua, um escalímetro, certo? Então, por exemplo, se nós temos aqui uma diferença de 40 metros, eu vou utilizar aqui uma régua virtual, onde para cada milímetro você vai ter aqui uma variação de 1 metro, certo? Então, você tem 4 centímetros aqui, equivalendo a 40 metros na escala aqui do nosso desenho. Se nós traçarmos aqui uma paralela até o intercepto do ponto B, nós podemos observar que o ponto B está exatamente na metade da nossa altura aqui de 40 metros, certo, gente? Então, nós temos aqui um desnível, né, uma diferença de cota do ponto B até o nosso nível de referência de 20 milímetros, que equivale a 20 metros. A carga total é a carga em que o ponto B está, né, inserido, no caso aqui 48,8. E a carga pesométrica, gente, é a diferença de 48,8 menos 20, que dá aí 28,8, a carga pesométrica neste ponto. A pressão, 28,8 vezes 10, 288 kPa. Para o ponto C, nós temos uma carga altimétrica igual à carga altimétrica do ponto A, porque ambos estão no mesmo nível, ou seja, 35 metros. A carga total, gente, destacando aqui
A carga total é justamente essa linha que passa pelo ponto C, que é de 44,4. E a carga pesométrica vai ser 44,4 menos 35, que dá igual a 9,4. A pressão neutra nesse ponto vai ser 9,4 vezes 10, que é 94 kPa. Finalizando aqui o nosso exemplo, gente, o ponto D. Este ponto D ele é um ponto que fica localizado a 4,4 metros do ponto C. Ou seja, se nós pegarmos aqui essa dimensão, nós temos 4,4 aqui, então a diferença do ponto D até o meu nível de referência vai ser 35 menos 4,4, que dá 30,6. Então, essa é a carga altimétrica para o ponto D, 30,6. A carga total é a mesma carga total para o ponto C, 44,4. E a carga pesométrica é a diferença da carga total pela altimétrica, que dá igual a 13,8. A pressão aí no ponto C vai ser de 138 kPa. Bem, turma, com isso nós finalizamos aí o assunto teórico da nossa disciplina. Só dando um aviso, pessoal, a próxima aula vai ser uma aula prática, vai ser uma aula que nós vamos aprender a manipular um software de análise geotécnica. Esse software ele faz a análise de fluxo baseado aí em métodos de elementos finitos. Então eu vou mostrar para vocês passo a passo como você faz uma análise de fluxo de forma mais profissional, permitindo aí você calcular a vazão por uma seção, ou mesmo traçar uma rede de fluxo, ou mesmo fazer o cálculo de carga hidráulica, carga pesométrica, carga total, poropressão, velocidade, ou seja, qualquer resultado de fluxo que você deseja obter de um determinado problema, de forma a complementar o nosso conceito teórico. Muito obrigado a todos e até a próxima.